Glória a Deus, amém? Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Marcos, capítulo 1, somente o versículo 35, amém? Já estou até acostumando com essa máscara aqui na orelha, que não estou nem tirando. Né? É um costume que eu não quero não, viu? Marcos, capítulo 1, versículo 35. Todos acharam? Glória a Deus. Para sempre seja louvado. Aleluia. Marcos, capítulo 1, somente o versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem se levantou alta madrugada? Jesus. Jesus se levantou alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele era tão carismático que as pessoas se aglomeravam a ele, e quando ele queria um momento a sós com o Pai, ele precisava se retirar quase que escondido, para que a multidão não o seguisse. Jesus, sendo Deus, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus, sentia a necessidade de orar, que orar nada mais é do que conversar com o Pai. E quem dirá nós, meros cristãos e miseráveis pecadores, nós mais ainda precisamos reconhecer essa necessidade de buscarmos a presença do Pai, de buscarmos um relacionamento com Ele. Hoje nós estamos na semana, como o pastor Robert falou, do crescimento no evangelismo e discipulado. E um dos subtemas que tem é relacionamento cristão. E o tema dessa palavra hoje é relacionamento genuíno com Deus, relacionamento genuíno com o Pai. O interessante é que quando eu coloquei ali no Dr. Google para dar uma pesquisada nesse assunto, a primeira página dele eu coloquei lá, relacionamento cristão. A primeira página todinha foi de site de namoro cristão. Relacionamento cristão para ele é namoro cristão, né? Se for namoro cristão, que seja um namoro santo com o nosso Deus, com o nosso Jesus Cristo. Que nós possamos estar hoje com o nosso coração aberto para receber esta palavra. Deus ministrou muito estes dias essa palavra no meu coração. E eu posso dizer que cada palavra que eu tenho trago aqui, ela tem me moído, ela tem me triturado, ela tem me reconstruído, ela tem me moldado um pouquinho a cada ministração, não só que os ministros, mas as que eu ouço de cada preletor que sobe aqui para ministrar a palavra do Senhor. Que nós possamos ser vasos de barro na casa do Senhor. Então, relacionamento cristão. Todo ser humano tem a necessidade, uma profunda necessidade de ter um relacionamento com Deus Criador. Independentemente de nós reconhecermos ou não essa necessidade existe, é como se ela estivesse no nosso DNA. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus Pai e Criador. Você aceite ou não, você acredite ou não, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus Pai. E Ele nos chama para termos um relacionamento amoroso com Ele, um relacionamento de amor com Ele. A gente pode ver isso já no primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E em Deuteronômio 6, capítulo 4 a 5, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É esse relacionamento que Ele nos chama a ter com Deus, um relacionamento de amor, um relacionamento que nós o amamos verdadeiramente
e que possamos receber o amor de Deus em nossas vidas. Nós estamos vivendo em uma geração, em um século chamado, que eu gosto de falar de fast food, quer tudo muito rápido, quer tudo para ontem. Nós estamos num século, uma correria tremenda, uma rotina que nos afasta cada vez mais de Deus, uma rotina destrutiva de relacionamentos. Não só o nosso relacionamento com Deus tem sido afetado, tem sido prejudicado com essa nossa rotina destrutiva, mas também o nosso relacionamento com o nosso irmão, muitas vezes com os nossos familiares. Quantos filhos nos nossos lares sofrem de depressão, sofrem de síndrome de atenção, déficit de atenção, aliás, porque falta um relacionamento com os seus pais, um relacionamento afetivo. A nossa rotina tem destruído muitos lares, tem destruído o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes também as distrações. Quando nós temos um pouquinho de tempo, nós procuramos, ao invés de nos relacionarmos com Deus, nós escolhemos os lazeres, nós escolhemos os passatempos. E Deus vai ser a última opção nossa. E se chegar a ser uma opção, se nós tivermos o tempo para dedicar a Deus, a um nosso relacionamento com Deus. A nossa carreira profissional muitas vezes se sobrepõe ao nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos vivendo muito no hoje e no agora. Nós estamos preocupados muito em adquirir bens materiais aqui e agora. Nós não pensamos muito na eternidade, que é um erro fatal nosso. A nossa própria vontade tem nos afastado de Deus, porque nós deixamos a nossa vontade se sobrepor à vontade do Senhor. Tantos desejos nós temos, eu faço planos de, quando me aposentar, se Deus quiser, morar no litoral. Esse é o meu plano. Mas e o de Deus? Qual é o plano de Deus para a minha vida quando eu me aposentar? Será que é ir para um litoral? Ou será que é me dedicar mais ainda à obra do Senhor? Aonde quer que Ele me envie, e não aonde quer que eu queira, mas onde Ele quer que eu e ali estejamos. Muitas vezes a nossa vontade se sobrepõe à vontade do Senhor. Por que não dizer, praticamente todas as vezes? Tudo isso, todas essas nossas escolhas, têm nos distanciado cada vez mais de Deus. Cada escolha dessa que coloca Deus para o último plano, segundo ou terceiro plano, tem gerado uma vida de pecado. E esta vida de pecado cria um abismo entre nós e Deus. Nós temos de deixar. E o que isso tem feito? Tem causado um grande vazio na alma do ser humano. E o ser humano, na tentativa desesperada e inútil de preencher este vazio, o que ele tem feito? Feito essas escolhas anteriores, mais escolhas, mais insistente ainda, mais escolhas erradas. Nós temos tentado preencher este vazio com lazer, com viagens, ou com tantas outras coisas. Nós temos nos ocupado com o trabalho, nós temos nos entregado à nossa rotina, nós temos sido escravos da nossa rotina, e isto tem nos afastado do Senhor, porque somente Deus pode preencher o vazio das nossas almas, porque nós fomos criados para termos este relacionamento com Ele. Nada, nem ninguém pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. Nada. Nós fomos criados para termos este relacionamento de amor com o nosso Deus. Mas por que nós não estamos nos desfrutando? Se nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos num relacionamento de amor com Deus e temos uma vida abundante, por que nós não estamos vivendo esta vida abundante? Por que nós estamos vivendo uma vida miserável, uma vida mesquinha? Por que nós não estamos aproveitando, nos deliciando na presença do Senhor?
Romanos 3, versículo 23, nos responde: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, como a gente viu naquela outra ministração sobre o caráter cristão, desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, um grande abismo se formou entre nós e Deus. Mas quando eu falo pecado, então aí a gente pode pensar assim, então se é pecado, então é coisa do inimigo. Não. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é o diabo. O diabo ele coloca os pratos ali, mas a decisão de pegar este prato de quem é? É minha, é sua, é de cada um de nós. Nós fomos os próprios culpados por esse distanciamento de Deus. Nós temos feito escolhas e mais escolhas que nos distanciam de Deus. Nós temos priorizado a nossa vontade, nós temos priorizado o nosso eu, nós temos vivido em prol das nossas próprias vantagens. Nosso umbigo é como se fosse o centro do universo. Nós temos vivido dessa maneira. Nós temos feito essas escolhas erradas. E o resultado não poderia ser diferente do que um distanciamento de Deus. Em Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. O Senhor a todo tempo nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Em cada ministração que há aqui, seja aqui ou você ouvir em outra igreja, que seja uma ministração cristocêntrica e bibliocêntrica, Deus vai sempre colocar a escolha em sua mão, na minha mão. Porque Ele não nos obriga, Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele. Mas Ele não tiraniza, Ele não nos força a ter esse relacionamento. A escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós. E o que nós temos escolhido? A gente pode olhar para o mundo e ver que as escolhas têm sido diversas, menos a correta, menos priorizar Deus. Eu costumo dizer que se Deus não for primazia em nossas vidas, se Deus não for em primeiro lugar em nossas vidas, pode esquecer, porque Ele não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro, não vai ser o quarto. Ele precisa ser o primeiro em nossas vidas. Ele precisa estar no centro das nossas vidas. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E o que nós temos escolhido? O que nós temos escolhido no nosso dia a dia? Nós temos escolhido a cama num frio desse, debaixo das cobertas, ou nós temos priorizado o momento de louvor e adoração, ouvir a palavra como nós estamos aqui esta noite? O que nós temos escolhido no domingo pela manhã? Matar o nosso sono? Ouvir, aprender mais de Deus na EBD? O que nós temos escolhido nas terças-feiras? Nós temos escolhido estar em casa com tantos afazeres, ou nós temos escolhido vir aqui, as mulheres aprender com as mulheres, os homens com os varões orando, ou aprendemos todos juntos na escola de pregadores. Eu quero abrir um parênteses aqui na escola de pregadores. Alguns podem dizer assim que eu não venho para a escola de pregadores porque eu não vou pregar. Está errado. Porque todos nós fomos pregadores e nós pregamos para nós mesmos. Porque todos os dias nós precisamos pregar para nos converter dos nossos pecados, para que Jesus possa nos salvar dos nossos pecados. E aprender a pregar, a ministrar nessas aulas, nos ensina também a ouvir a palavra com sabedoria
para não sermos levados por ventos de doutrina que são espalhadas aí por este mundo afora. Eu estava vendo no status do Júlio e até copiei no meu os troféus de heresia. Quanta baboseira ali. E o pior é que muitas delas o povo ouve e acha bonitinho e aplaude, né? É assustador. Por quê? Porque não estão aqui para aprender a palavra do Senhor. Tem a oportunidade, mas a desperdício. Tem a oportunidade de ter mais intimidade com o Senhor, mais desperdício. No Salmo 14, versículo 2 e 3, diz que Deus olha do céu para a humanidade e não encontra um sequer que faça bem, não encontra um sequer que busque verdadeiramente ao Senhor. Não encontra um, porque todos estão procurando viver de acordo com a própria vontade, de acordo com a própria verdade que ele acredita. Num século que estamos contaminados com relativismo, onde para eles não existe mais verdade absoluta. Mas para o cristão tem que ter a verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Não se engane, não se deixem ser levados por essas doutrinas. Sejam como a igreja de Bereia, que sempre que está ouvindo a palavra, e isso é porque era Paulo pregando, eles estavam lá consultando para ver que o que o Paulo estava dizendo estava na palavra. Nós precisamos ser cristãos bereanos. Nós precisamos filtrar aquilo que estamos ouvindo. Nós precisamos almejar um relacionamento genuíno e profundo com o nosso Deus. Esse abismo que o pecado cria entre nós é relatado em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nossos pecados atrapalham o nosso relacionamento com Deus, impossibilita Deus de vir e fazer morada em nós, porque Deus é santo e não habita em templo profano, não habita em templo poluído. Nós precisamos primeiro limpar o nosso templo, mas nós não limpamos o nosso templo com as nossas forças, com o nosso esforço, porque embora muitos de nós, muitos, estão fazendo todas essas escolhas erradas, têm colocado todas essas prioridades na frente do Senhor, ainda conseguem abrir a boca para dizer que louvam, que adoram a Deus, que creem em Deus, porque estão tentando um relacionamento com as próprias forças, estão tentando um relacionamento que eles criam e não segundo a palavra do Senhor. Então, como nós pecadores podemos desfrutar de uma comunhão com um Deus santo, que odeia o pecado? Como nós, pecadores que somos, todos nós somos miseráveis pecadores, como nós podemos desfrutar de um profundo e genuíno relacionamento com Deus? Como isso é possível? Primeira coisa, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que carecemos da glória, da graça de Deus. E quando nós reconhecemos, sinceramente, do mais profundo do nosso ser, que nós somos pecadores, que carecemos da graça de Deus, que nós precisamos de um Salvador, então qual será a nossa postura diante desse reconhecimento? Em Atos capítulo 16, relata que Paulo e Silas tinham sido chicotados e foram presos. E por volta da meia-noite, eles começaram a orar e a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Logo depois de serem chicotados, ser presos, dentro do cárcere, louvando e adorando ao Senhor. Tem que ter uma intimidade muito profunda para isso, né? Se fosse nós estaríamos lá louvando ou estaríamos praguejando, tentando fugir? E eles lá, louvando e adorando ao Senhor por volta da meia-noite. E diz a Bíblia que sobreveio um terremoto e abalaram os alicerces e todas as portas das prisões foram abertas.
E o carcereiro estava dormindo, quando acordou, viu aquelas portas abertas, já queria se matar. E Paulo brada: não faça nenhum mal a ti, porque estamos todos aqui. E então o carcereiro pergunta, no versículo 30, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E Paulo então começa a apresentar Jesus. Começa a apresentar o único que pode salvar-nos, o único que pode perdoar os nossos pecados. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador, a nossa postura é desse carcereiro, a postura que devemos tomar. Então, nós devemos pegar a nossa Bíblia, orarmos: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, o que eu devo fazer? E o Espírito Santo vai lhes falar através dessa palavra o que você precisa podar, o que precisa ser podado em sua vida, o que precisa ser tirado da sua vida, o despojamento do velho homem, o novo nascimento, o renovar do novo homem. O que nós precisamos deixar de fazer do velho homem e o que nós precisamos passar a fazer do novo homem que foi nascido pela água e pelo Espírito. Então, quando nós reconhecemos isso e nós buscamos essa resposta no Senhor, e dia a dia nós vamos criando intimidade com o Senhor, nós vamos criando o hábito de ler a palavra do Senhor no nosso dia a dia, o nosso devocional diário que nós precisamos fazer em nossas casas. Então, a cada vez que nós formos nos alimentando com a palavra do Senhor, a cada vez que nós formos nos relacionando através da oração, o Senhor vai nos ensinando que muitas vezes nós precisamos jejuar, que muitas vezes nós precisamos consagrar um dia, que muitas vezes nós precisamos dobrar os nossos joelhos, chorar se não conseguimos falar, clamando pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E à medida que nós vamos caminhando na palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, o Senhor vai colocando em nossos corações mais vontade, mais desejo de conhecê-lo, mais desejo de buscá-lo, mais desejo de nos afastar das coisas do mundo que nos distanciam dele. Então, um relacionamento começa a nascer aí. Um relacionamento com o Senhor começa a nascer quando nós reconhecemos que fomos pecadores e nos voltamos a Ele, na palavra dEle, para que Ele possa nos dizer o que nós precisamos mudar em nossas vidas. É nesse relacionamento que nós vamos aprofundando cada dia mais. É este relacionamento que o Senhor quer ter conosco. E a escolha é nossa. Sempre é nossa essa escolha. Os apóstolos apresentaram a solução para aquele homem, para esse carcereiro. E ele e toda a sua casa se converteram aos pés do Senhor. Eles foram convencidos pelo poder do Espírito através da palavra ministrada por Paulo e por Silas em sua vida. Nós temos deixado essa palavra nos convencer quando ela nos confronta nos nossos pecados. Nós temos deixado essa palavra penetrar em nossas vidas e nos convencer e nos moldar? Ou será que nós estamos nos debatendo, dizendo que essa palavra não é de Deus, dizendo que a palavra é do homem? Será que nós temos ouvido essas palavras que o Senhor ministra aqui com um coração moldável? Ou a síndrome da Gabriela tem prevalecido em nossas vidas? O que tem acontecido? Em João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: ninguém vem ao Pai. Então ele automaticamente diz: eu sou o único caminho. Jesus é o único caminho, não há outro. Não tem atalhos. Jesus é o único caminho. E o caminho é estreito. E a porta também é estreita. Não pense que podemos andar no caminho largo e no final vamos entrar pela porta estreita.
Não tem como. Nós precisamos compreender que para nos relacionarmos com o Senhor, nós precisamos tomar a cruz de Cristo em nossas vidas, que significa renúncia. Nós precisamos abdicar do nosso eu, para que o Senhor viva através das nossas vidas, para que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. E mesmo nós, sendo esses pecadores, mesmo nós levando uma vida, muitas vezes, de escolhas que só nos distanciam desse relacionamento com Deus, mesmo nós levando uma vida de pecado, muitas vezes, uma vida que entristece o Espírito Santo de Deus, quem tomou a iniciativa não foi nós, foi Deus. Deus que tomou a iniciativa para fazer essa ponte e nos religar novamente a Ele. Foi Deus que nos amou primeiro, diz a palavra. Foi Ele que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E nós ainda éramos pecadores, e somos pecadores, mas Deus tomou a iniciativa, não esperou que nós nos santificássemos, porque não conseguiríamos nos santificar. Ele tomou a iniciativa mesmo quando nós éramos miseráveis pecadores e provou novamente o amor dele por nós, entregando seu Filho por nós. E nós ainda continuamos a fazer escolhas de cabeça de bagre. Nós continuamos agindo como se o nosso umbigo fosse o centro do universo. Nós continuamos agindo de forma soberba, orgulhosa. Romanos 5, versículo 8 diz assim. Não, esse já foi o que eu já peguei, perdão. João 1, versículo 12. Quando Jesus veio, se entregou por nós, lá em João 1, versículo 12, diz que ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando ele se entregou naquela cruz, ele nos deu esse direito de termos novamente um relacionamento com o nosso Pai. E através de Jesus, nós somos novamente chamados filhos de Deus. E lá em Gálatas, capítulo 4, também diz que o Espírito de Deus está em nós e clama, Abba, Pai. Foi através da vida de Jesus que nós ganhamos novamente o direito de sermos chamados filhos de Deus e de podermos clamar, Abba, Pai. Foi Jesus, foi Deus que teve a iniciativa e Jesus que aceitou vir nos resgatar. Jesus, ele foi entregue, mas ele também se entregou. Ele mesmo disse que ele poderia pedir que o Senhor enviasse anjos para o livrar, mas ele optou por não pedir, porque sabia que desse sacrifício dependeria o nosso relacionamento com Deus Pai, dependeria da nossa salvação, do nosso perdão pelos pecados que cometemos. E como nós podemos alcançar essa fé no poder de Jesus? Primeiro, nós precisamos convidar o Mestre para entrar em nossas vidas. Porque, como nós dissemos, só Jesus pode salvar. Só Jesus pode nos religar ao Pai. Em Apocalipse 3, versículo 20, diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir, entrarei, cearei contigo e ele comigo. E novamente ele aqui coloca a escolha em nossas mãos. Ele bate, ele não arromba. Quem tem que abrir sou eu e é você. Nós precisamos abrir a porta. E quando nós abrimos a porta, o que a gente costuma falar, quando nós o recebemos, quando nós o aceitamos, mas o aceitar Jesus é aceitar o quê? Viver segundo a palavra dele, é aceitar matar a carne, jogar a carne na cruz para viver em espírito. Não é que eu estou aceitando Jesus. Quem sou eu para aceitar? É ele que tem que me aceitar. É ele que tem que me aceitar, pecador como eu sou, e me transformar. O que eu tenho que aceitar é ser transformado pela palavra do Senhor.
é deixar a vida de pecado e buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. É isso que nós temos que aceitar. E quando isso acontece, quando nós convidamos o Senhor para entrar em nossas vidas, uma grande jornada começa em nossas vidas, porque nós vamos precisar buscar cada dia esta união com o Senhor. Nós vamos precisar nos libertar da nossa rotina que nos escraviza. Nós vamos ter que dar um basta nessa escravidão dessa rotina. Nós vamos ter que nos esforçar para buscar a presença do Senhor, mesmo quando nós estivermos cansados, exaustos de um dia de trabalho. Nós precisamos guardar um tempo de qualidade com o Senhor. Nesse versículo 35, que ele saiu de madrugada para orar, antes desse versículo, ele tinha feito uma série de milagres, operação de milagres. E era de madrugada. Ele estava cansado, mas não deixou o seu pai esperando. Ele se debruçou de joelhos, orando, buscando esse relacionamento com Deus Pai. E nós, mesmo quando nós estivermos cansados da nossa rotina, nós precisamos vencer o nosso cansaço, vencer o nosso sono e buscar a presença do Pai em nossas vidas. A intimidade com a palavra, ela vem através de persistência, perseverança, oração. Nunca desistir de buscar. Se eu li hoje e não compreendi, amanhã eu leio de novo, eu leio de novo. Busco sempre, 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 persistindo e continuando persistentemente. E em um momento certo, quando o Senhor vê o seu despojado, o velho homem, quando o Senhor vê que você realmente quer um relacionamento com Ele, Ele então vem com o Espírito Santo e começa a te dar discernimento, começa a te dar entendimento na palavra. E aquelas palavras que outrora você leu e não saía nada, o Espírito Santo começa a trazer e te dar entendimento e você começa a ter uma revelação direta do Senhor, direta da fonte, nessa palavra. Isso é um exercício diário, é uma disciplina que nós precisamos ter em buscar o Senhor na palavra dele. Nós não podemos desistir e nós não podemos deixar para escanteio. Nós precisamos priorizar esse relacionamento com Ele. Um relacionamento com Jesus precisa de tempo de qualidade. E um relacionamento com Ele precisa ser um relacionamento dinâmico, um relacionamento vivo, um relacionamento que se renova a cada manhã, porque Deus é um Deus vivo. Ele se relaciona com o seu Filho. Ele não é apenas um conceito teológico que nós estudamos, aprendemos e tentamos imitar. Não. Deus não é alguém, Jesus não é uma pessoa que veio a este mundo, viveu um tempo, morreu e agora nós apenas aprendemos o exemplo dele. Não. Ele é um Deus vivo e quer um relacionamento vivo e dinâmico com cada cristão. Em Apocalipse 1, versículo 17, a partir da parte B, até o 18 diz assim: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É esse Deus que quer se relacionar comigo e com você. A palavra do Senhor diz, em João capítulo 14, 23, que aquele que obedece a palavra do Senhor é o que é amigo dele, mas eu estou falando com as minhas palavras. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, o Deus Pai nos ama, e Ele vem, e Ele e o Filho fazem morada em nós. E esse o Pai e o Filho e o Espírito Santo morando em nós, quer ter um relacionamento vivo comigo e com você. Um relacionamento dinâmico, um relacionamento realmente impactante em sua vida. Nós precisamos desse relacionamento vivo com o Senhor. Não é um relacionamento estagnado, não é um relacionamento morto, frio, morno, não. É um relacionamento avivado. Nós precisamos desse relacionamento com o nosso Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E nós adquirimos isso através do estudo da palavra, da oração, da consagração, da busca diária no nosso quarto secreto, da oração em coletivo, da adoração em coletivo. O relacionamento com Deus, ele é aprimorado também no relacionamento com o nosso irmão. Por isso, o segundo mandamento é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós precisamos
no relacionamento com o nosso irmão, nós aprendemos a amar como Deus quer que nós possamos amar. E quando nós amamos o nosso irmão, nós amamos a Deus também. Nós fomos feitos, criados para nos relacionarmos com Deus, em primeiro, e com os nossos irmãos. Sempre. Entregue-se à vontade de Deus. Mateus 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu poderia dizer, parafraseando, não podeis servir a Deus e ao seu ventre. Não podereis servir a Deus e ao seu umbigo. Não podeis servir a Deus e à sua própria vontade. Ou é a vontade do Senhor, ou é a sua. Mas as duas, não. E o que tem de cristão querendo viver uma vida de agente duplo, não é brincadeira. E aí, para a vida de agente duplo, pode dar certo nos filmes de Hollywood, irmão, porque na vida cristã vai ter frustração, inquietação e perdição. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Não dá para viver em cima do muro. Não dá para viver. Não tente conciliar luz e escuridão. Não dá certo. Deixe as coisas do mundo para trás. Não vivam a vida de agente duplo. Quando nós descobrimos o perdão e a comunhão com Deus, Deus nos leva a um santuário na presença divina dele. E nessa presença divina dele, nós nos deparamos com a nossa miséria pecaminosa. Nós vemos como somos pecadores quando nós nos deparamos com a presença dele, mas ao mesmo tempo também nós vemos na presença divina do Pai a profundidade da sua graça através de nosso Senhor Jesus Cristo e o desejo que ele tem de ter intimidade com nós, de ter comunhão conosco. E é por isso que ele entregou o seu único filho, para que nós possamos voltar a nos relacionar com ele. Que nós possamos abrir mão das nossas vantagens para viver com este Deus. Que nós possamos verdadeiramente viver o que a palavra diz para nós vivermos. Que nós possamos buscar a presença do Senhor. Que nós possamos nos entregar na busca da palavra do Senhor, no estudo da palavra do Senhor. Para concluir, eu posso resumir esta ministração com a seguinte afirmação: existem 2 ciclos na vida, apenas 2 ciclos na vida, onde o eu está no comando, está no controle da minha vida e Cristo está de fora. Neste ciclo, o relacionamento com Deus é precário ou nem existe. Porque onde eu tento conciliar Deus e a minha vontade, o meu eu, o meu egoísmo, o meu umbigo, na verdade, o meu Deus está sendo o meu ventre. E não Deus, Jesus. E o outro ciclo é onde Cristo está no comando. Onde Cristo é o centro. E o meu eu está de fora desse comando. O meu eu está submisso ao senhorio de Cristo. A minha vontade está submissa à vontade de Cristo. Se for da vontade do Senhor, Ele é Deus. Se não for, Ele continua sendo Deus. Essa mentalidade do cristão tem que ser. Muitas vezes eu estava falando, foi na EBD, não lembro onde foi que eu falei, que às vezes a gente ora e pede assim, que seja feita a vontade de Deus. Foi na oração, né? Que seja feita a vontade de Deus. Mas quando a vontade de Deus é diferente da sua, aí dá aquele crente birrento, né? Com a tromba. Fica entregado com Deus. Porque a vontade de Deus,
que é boa, perfeita e agradável, foi diferente da vontade dele, que não é boa, não é perfeita e não é agradável. Então, que a nossa postura seja que o Senhor seja o nosso Senhor, verdadeiramente, que a nossa vontade seja submissa à vontade do Senhor. João 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. E precisa ser assim. Não há outra forma. Tem que ser assim para termos um relacionamento genuíno com o Senhor. Mas lembrem-se, não é fast food. Não é do dia para a noite, não é da água para o vinho. É perseverança, disciplina, oração diária. 24 horas por dia. Vigilância e oração. Sem cessar. Em todo o tempo. Em qual círculo de controle, círculo de vida nós estamos? Que nós possamos refletir. É o eu que está no centro do comando ou é Cristo? Onde nós estamos? Onde nós queremos estar? Que nós possamos refletir. Em nome de Jesus. Vamos orar?